Olá, vamos continuar nossas aulas de direito previdenciário. Vamos falar agora dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Princípio é o alicerce de toda a construção jurídica. No caso do direito previdenciário, vamos falar de dois tipos de princípios: princípios gerais e princípios específicos. Os princípios gerais podem ser aplicados a todo o direito, não somente ao direito previdenciário. Vocês estudam muito desses princípios na matéria de direito constitucional e em outras matérias. Os princípios específicos são aqueles que o próprio nome diz, são aplicados especificamente na matéria. E nesse caso, no nosso caso, de Seguridade Social e direito previdenciário. Vamos ver o primeiro princípio geral. É o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, você já tem uma ideia do que é. Estudamos lá no caput do artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas ele não diz que todo mundo vai ter tudo igual. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo carro ou a mesma casa. Esse princípio é aquele que Rui Barbosa falava: tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na exata proporção de sua desigualdade, reduzindo a desigualdades tão gritante que nós temos aqui no nosso país. Um exemplo é o Bolsa Família. O governo concede esse benefício para as camadas mais pobres da população para tentar diminuir a desigualdade social entre as pessoas e promover a verdadeira igualdade. Outro princípio é o princípio da legalidade, que também está no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lá nas aulas de custeio, você vai entender por que é obrigado a pagar tributos, a submeter a descontos todo mês no salário. Está na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Outro princípio geral, também aplicado à Seguridade Social, é o princípio do direito adquirido. O inciso 36 do artigo 5º diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido é aquele que foram concluídas todas as condições para o implemento, mesmo que não haja seu exercício. Por exemplo, imagina que você completou o seu tempo, todos os requisitos para se aposentar. Se você já completou o tempo, pode aposentar. Mas você não quer aposentar agora, quer aposentar mais tarde, quer continuar a trabalhar. E quando chegar numa idade mais avançada, você vai lá e aposenta. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Você cumpriu o seu direito adquirido hoje. Você pode, mas não aposentou. Se mais na frente vem uma lei dizendo que agora a regra é outra e você vai ter que trabalhar bem mais do que você trabalhou para conseguir o direito a se aposentar, como eu falei, uma lei não pode prejudicar o direito adquirido. Então você vai poder se aposentar na regra que você tinha direito. Outro princípio importante é o princípio da solidariedade, que está no artigo 3º da nossa Constituição Federal, que fala: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Os alicerces dos princípios da Seguridade Social se amparam no princípio da solidariedade. Solidariedade nada mais é do que um ajudar o outro quando precisa. E a solidariedade, ela acontece na Seguridade Social a partir do momento em que as pessoas que estão trabalhando hoje pagam a previdência. E esse dinheiro elas pagam vai direto para o bolso do aposentado ou pensionista. Então, o princípio da solidariedade é a base do que chamamos de princípio da repartição simples, que nada mais é do que o seguinte: você já ouviu uma história que alguém vai lá e se aposenta e fica todo chateado porque aposentou e pegou uma merreca. A pessoa fala que contribuiu a vida toda, pagou muito a vida toda e o dinheiro dela estava lá rendendo juros, correções monetárias. Daria até para comprar uma casa. Mas esse raciocínio não está certo. Estaria certo se o regime fosse de capitalização. E capitalização é uma poupança, é uma previdência privada. Não deixa de ser uma poupança que você coloca o dinheiro no banco e quando quiser você tira. Você pode deixar lá e se aposentar e ter rendimento além do futuro. Já o regime geral de previdência social, o INSS,
Quando eu falar de regime geral de previdência social, você lembra do INSS. Ele é um regime de repartição simples, lembrando que ele é o princípio específico e vamos estudar mais na frente. Ele é chamado de pacto intergeracional, pacto entre gerações. Você está trabalhando hoje, seu dinheiro não vai para uma poupança, ele vai cobrir os aposentados de hoje, aqueles trabalhadores que já se aposentaram e pagaram por muito tempo. Por isso, pacto entre gerações. Tudo bem. E quais são os princípios constitucionais específicos da Previdência Social? Vamos começar vendo o parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. O parágrafo único nos fala que quem vai organizar a Seguridade Social é o poder público. Aqui não tem a sociedade. E como ele vai fazer isso? Nos termos da lei. A lei que vai falar como será essa organização. Lembrando que aqui no parágrafo único ele usou a palavra objetivo. Só vamos entender objetivos como princípios. Aqui no direito previdenciário, aqui no estudo dos princípios constitucionais, vamos entender que objetivo é a mesma coisa que princípio. O primeiro objetivo, princípio da Seguridade Social, é quando falamos de princípio da Seguridade Social, você vai lembrar de quê? De saúde, assistência social e previdência social. O primeiro princípio é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Dentro da Seguridade Social, a saúde é onde esse princípio mais se aplica, pois na saúde todos têm que ser atendidos, sem distinção ou contribuição. Os outros, assistência e a previdência social, esses princípios eles vão atender dentro dos limites de cada um. Lembrando que as pessoas são atendidas e as contingências são cobertas. Lembrando que contingências são os eventos que acontecem como doenças, a morte. O próximo objetivo é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Benefício vai ser o dinheiro. Quando você se aposentar e começar a receber o dinheiro da aposentadoria, isso é benefício. E serviço, você pode pensar quando você vai até o SUS, passar por uma consulta. Isso seria o serviço. Antigamente, as populações urbanas e rurais, elas eram tratadas de formas diferenciadas. As populações rurais chegavam a ganhar benefícios inferiores ao salário mínimo. Com a Constituição Cidadã de 88, ela igualou a população urbana e rural. Todo benefício que a população urbana tiver direito, a rural também vai ter esse direito. Todo serviço que a população urbana tiver, a população rural também terá. Por exemplo, um hospital público vai oferecer o mesmo tratamento tanto para a população urbana quanto para a população rural. Todo serviço que a população urbana tem direito, a rural tem e vice-versa. Os benefícios também. Por isso o princípio fala uniformidade. E quando falo da equivalência, estou falando de dinheiro. O valor do benefício da população urbana tem que ser equivalente ao da população rural. Como eu falei, antigamente a rural recebia menos que o salário mínimo. Hoje não. Qualquer trabalhador rural que se aposentar vai receber no mínimo o que um trabalhador urbano ao aposentar recebe, no mínimo, que é o salário mínimo. Para todo mundo é igual, equivalente. O próximo princípio é a seletividade e distributividade da prestação de benefícios e serviços. Ele se aplica mais à assistência social. É aplicado também à saúde e também à previdência. Mas veja, a gente não pode dar Bolsa Família para todas as famílias do Brasil. Seria até injusto. Fugiria os princípios da igualdade. Temos que selecionar quais são as famílias que estão mais necessitadas. Por isso, o princípio da seletividade. Temos que distribuir os benefícios sociais regionalmente. Veja, uma região que está sofrendo uma grave seca durante 2, 3, 4 anos, não cai uma gota de água. Tudo que a pessoa planta não consegue colher. O pouco que colhe é para sobreviver. Está passando fome. Temos que distribuir por região, por exemplo. Lembrando que é aplicável a saúde dentro dos limites constitucionais. Veja, se eu construir um hospital, eu vou construir em um grande centro?
eu vou construir em um grande centro, não em uma cidade muito pequena. A Previdência Social também se aplica. Por exemplo, quando eles fazem uma lei, uma legislação dizendo qual é o cálculo da aposentadoria, quanto cada um vai receber, qual é a regra para você receber os benefícios. Isso também vai ser observado o princípio de seletividade e distributividade. Como o dinheiro da Seguridade Social é pouco, são recursos finitos, nós vamos ter que utilizar da melhor forma possível esse recurso, usando o princípio da seletividade e distributividade. Outro princípio importante é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Quando falo desse princípio, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, estou falando do valor nominal. Imagine que você recebe um benefício de aposentadoria de R$1.000. Imagine que esse benefício de R$1.000, o governo vem e fala que vai ter que fazer um corte. E você vai ter que receber não R$1.000, mas só R$999. Isso não pode. E não pode porque existe o princípio da irredutibilidade do valor do benefício. E esse valor, segundo a jurisprudência da STF, é o valor nominal. Porque, pensa, se a inflação subir 10%, o valor do benefício real, do benefício, teria que subir 10% para acompanhar o poder de compra daquele valor de benefício? Até teria, mas porém não. Por esse princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, o STF entende que diz respeito apenas ao valor nominal. Não pode reduzir, mas pode congelar em R$1.000. Outro princípio é o da equidade na forma de participação do custeio. Veja, no primeiro quadrado, todo mundo recebeu um caixote. É a igualdade. O homem alto, o homem médio, eles conseguem ver o jogo, mas o baixinho, ele não consegue ver. Já no segundo quadrinho, foi dividido o caixote para todo mundo. Isso é equidade. Todos conseguiram ver o jogo igual. Equidade é fazer justiça ao caso concreto. Equidade é praticar a verdadeira igualdade. E aqui vamos falar do custeio. E quando falo do custeio, estou falando de pagamento. Como eu pago, como as pessoas pagam, como é financiada a Seguridade Social. O pagamento da Seguridade Social é financiado da forma justa, de forma a ser praticada a verdadeira igualdade social. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem nada, não paga nada. No caso da assistência social, para receber algum benefício, como Bolsa Família. A equidade é a verdadeira justiça social. Uma empresa, só para você ter uma ideia, nós vamos estudar isso mais na frente, mas uma empresa paga 20% do que ela paga para uma pessoa para o INSS. E o funcionário, dependendo do salário, vai pagar um percentual maior ou menor. E assim por diante. Por isso, a Seguridade Social tem esse princípio, que é a equidade na forma de participação no custeio. Nas próximas aulas, vamos continuar a falar sobre os princípios. Até mais!